Abertura. Imagens em sequência das sedes dos superiores tribunais e do Supremo. À esquerda, com letras em caixa alta, grandes julgamentos. O Grandes Julgamentos começa agora. Seja muito bem-vindo. Apresentador Alexandre Matula. Acompanhando o julgamento no Supremo Tribunal Federal de 5 ações que discutiram diversos dispositivos do novo Código Florestal. No último programa, nós mostramos como foram a leitura do relatório e as sustentações orais da Advocacia Geral da União, do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, do Partido Progressista, PP, e dos amicus curiae. Hoje, vamos mostrar os votos dos ministros e o resultado do julgamento que decidiu sobre a mais importante lei de proteção da biodiversidade do Brasil. Página do STF na internet. Mas antes, vamos relembrar o que levou o tema ao plenário do STF. Foram 4 ações diretas de inconstitucionalidade, as ADIs 4901, 4902, 4903, ajuizadas pela Procuradoria-Geral da República, e a 4937, de autoria do Partido Socialismo e Liberdade, que pediam a inconstitucionalidade de vários pontos da lei. E a ação declaratória 42, de proposta do Partido Progressista, que defendia a sua constitucionalidade. Após a sessão plenária de setembro de 2017, o tema retornou ao plenário do STF 2 meses depois. O relator da matéria, o ministro Luiz Fux, mencionou os dispositivos mais questionados no julgamento. Destaque para a desapropriação nas áreas de preservação permanente. A impugnação Luiz Fux, ministro do STF. Havido um alargamento excessivo às hipóteses de utilidade pública e de interesse social. 8 de novembro de 2017. Diretamente na proteção das áreas de preservação permanente. Afinal, o artigo 8º do Código Florestal prevê que a intervenção ou a supressão de vegetação nativa em área de preservação permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública de interesse social ou de baixo impacto ambiental. Após o voto do relator, a ministra Carmen Lúcia, presidente do STF à época, pediu vista dos processos e proclamou o resultado parcial do julgamento com um longo rol de questionamentos. Reconhecer constitucional a linha Ministra B, Carmen Lúcia, presidente do STF. do inciso 9 do artigo 3º do novo Código Florestal e no 8 de novembro de procedente 2017. à ação declaratória ADC número 12, improcedente às ações diretas 4.903 e 4.437. O julgamento foi reiniciado em fevereiro de 2018. A presidente do STF à época começou a sessão dizendo que a discussão foi a mais debatida após a Assembleia Constituinte de 1987 e 1988. Ela fez uma análise sistemática das normas mais questionadas para facilitar o andamento da sessão plenária. Considerei Ministra Carmen Lúcia, presidente do STF. Que Vossa Excelência realizou, que algumas normas foram consideradas 21 de fevereiro de 2018. Código, por exemplo, a manutenção de instrumentos essenciais para a proteção ambiental em propriedade privada em função do uso da terra, como as áreas de preservação permanente, as APPs, e reserva legal, que foram mantidos, como a criação de instrumento estratégico para a gestão ambiental do uso da terra e para o combate do desmatamento, a criação do Cadastro Ambiental Rural, que é a maior base de dados do uso da terra no Brasil. Em seguida, foi a vez do ministro Marco Aurélio votar. Ele considerou constitucionais os itens do Código, que prescrevem a dispensa de reserva legal nas áreas utilizadas por empreendimentos de abastecimento público de água, tratamento de esgoto, dentre outras atividades. A reserva legal, Marco Aurélio, ministro do STF. Denominada Reserva Legal Florestal ou Reserva de Biodiversidade, 21 de fevereiro de 2018. assim designada para evitar confusão com a reserva de lei relacionada ao princípio da legalidade, é instrumento jurídico que adentrou o direito brasileiro sob a vigência do Decreto 23793, de 23 de janeiro de 1934, primeiro Código Florestal. O Código Pretérito qualificou as florestas existentes no território nacional como bens de interesse comum a todos os cidadãos, estabelecendo, a fim de protegê-la, a restrição parcial ao desmatamento no tocante às florestas de propriedade privada. Previa o diploma, aí eu transcrevo o artigo 23.
A partir desse decreto, permitiu-se o desbaste de matas privadas limitado a 3/4 da cobertura florestal, desde que cientificada a administração pública para delimitar a porção que deveria ser preservada. A disciplina mostrou-se restrita às florestas em propriedade privada, porquanto as públicas estavam e continuam sujeitas a tratamento diverso. A regência progrediu com o advento da Lei 4.771, de 1965, Código Florestal, a qual trouxe novos limites para a derrubada de florestas de domínio privado, com percentuais variáveis segundo o bioma no qual localizadas. Surge impróprio, contudo, a pretexto de viabilizar a produção econômica de entes federados com significativa porção do território alcançado por restrições ambientais, descaracterizar espaços especialmente protegidos. Observem a organicidade do direito, sobretudo ambiental. Territórios indígenas, reservas legais e unidades de conservação desempenham funções distintas. Nós estamos a decidir, um quadro que não diz respeito à geração atual, mas que se projeta presentes, gerações futuras, e também se projeta a ponto de envolver de forma decisiva o que denominamos como Mãe Terra. É como voto. Nós vamos ao rápido intervalo e na volta você confere como foi o voto vista da ministra Carmen Lúcia. Não saia daí, a gente volta já. Vinheta de intervalo. Imagens em sequência das sedes dos superiores tribunais e do Supremo. À esquerda, com letras em caixa alta, grandes julgamentos. Vinheta de retorno do intervalo. Imagens em sequência das sedes dos superiores tribunais e do Supremo. À esquerda, com letras em caixa alta, grandes julgamentos. O Grande Julgamentos está de volta. Acompanhe Apresentador Alexandre Matula. Conjunto sobre o novo Código Florestal. Veja como foi o voto vista da presidente do STF à época, ministra Carmen Lúcia. Ela acompanhou, em parte, o voto do relator das ações, ministro Luiz Fux. Interpretação conforme... Ministra Carmen Lúcia, presidente do STF. Aos incisos 8 e 9 do artigo 3º da Lei 2.651... 21 de fevereiro de 2018. A possibilidade de intervenção ou supressão de vegetação nas áreas de preservação permanente, a inexistência de alternativa técnica ou locacional para o empreendimento, como se tinha no sistema anteriormente vigente. Embora a Lei 2.651 tenha mantido o raio de proteção mínimo de 50 metros, esta lei, que é objeto da conversão da medida, a Lei 2.727 de 2012, conversão da medida provisória 571, estabeleceu requisitos para a definição legal de nascentes e olhos d'água que não estavam presentes no Código Florestal revogado e nem na norma originária da Lei 2.651, para que seja considerado nascente o afloramento natural de água, que deve apresentar perenidade. Portanto, ficaram aqui diminuídas as proteções na medida em que os intermitentes e até os efêmeros não entram na mesma norma. Ademais, para que a vegetação no entorno dos olhos d'água faça jus à proteção, teria que ser perene, o que não se tinha na norma anterior. Restrição que não se tinha na norma anterior. A adoção de definições legais mais restritas sobre a matéria, pela Lei 2.651, alterada pela 2.727, importou injustificada redução do patamar de proteção legal do meio ambiente, delineado pelo Código Florestal revogado, com sensível aumento de risco de dano ambiental irreversível, sem forma de compensação ou contrapartida nesse retrocesso. Por isso é que, neste caso, eu estou concluindo, diferentemente do relator, embora não haja necessariamente uma contrariedade. Após o voto, o julgamento foi suspenso.
Após o voto do ministro... Ministra Carmen Lúcia, presidente do STF. Tinha votado, e hoje, dos votos dos ministros Marco 21 de fevereiro de 2018. Carmen Lúcia, pela parcial procedência das ações, fica suspenso o julgamento para continuidade na sessão de amanhã. No dia seguinte, o primeiro a votar foi o ministro Alexandre de Moraes. Sua decisão levou em conta o equilíbrio entre preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável. Destaque para a gestão de resíduos. A gestão Alexandre de Moraes, ministro do STF. Tratada por uma lei federal, a Lei 12.305 de 2010, 22 de fevereiro de 2018. Política Nacional de Resíduos Sólidos, como algo, e é realmente absolutamente essencial, não só a saúde pública, porque uma má gestão de resíduos acaba, logicamente, poluindo o meio ambiente, mas gerando também, quando inúmeras cidades são negadas as possibilidades de aterros sanitários, acaba gerando aterros clandestinos. Nós temos em todas as capitais, em todas as grandes cidades, aterros clandestinos que acabam gerando muito mais prejuízo ao meio ambiente e à saúde pública do que se excepcionarmos, como faz o Código Florestal, não do controle ambiental, não da necessidade de adequação e proteção ao meio ambiente, mas se equacionarmos de forma que, ao mesmo tempo, se proteja o meio ambiente, mas também se proteja a saúde pública, se proteja a possibilidade de que haja um tratamento de resíduos sólidos de forma sustentável. Para o ministro Edson Fachin, essa é uma causa relevante e complexa, e, por isso, procurou expor em seu voto questões como a efetividade do direito de preservar e restaurar processos ecológicos e a integridade do direito das gerações futuras. O que eu estou a assumir... Edson Fachin, ministro do STF. Se a lei é dado alterar ou suprimir espaços territoriais... 22 de fevereiro de 2018. Entendo que, à luz do parágrafo 3º do artigo 225, fica vedada. E aqui, a todos os poderes, qualquer utilização dessas mesmas áreas que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem a sua proteção. Portanto, tomando uma das asserções relevantes que está na obra do professor Miguel Gualano Godoy, eu estou a dizer que, se é certo, como assentou o eminente ministro relator, ministro Luiz Fux, que a capacidade institucional, ausente em um cenário de incerteza, impõe autocontenção do judiciário, que não pode substituir as escolhas dos demais órgãos do Estado por suas próprias escolhas. Portanto, se é certo o que assentou o eminente ministro relator, entendo também que não pode o Poder Judiciário, no exercício da competência que lhe é constitucionalmente imposta, deixar de examinar a legislação à luz do texto constitucional. Isso porque, segundo o professor que acabo de citar, Miguel Gualano Godoy, porque pode levar e deve levar em conta as capacidades institucionais de juízes e da Corte, o que não significa negar a possibilidade do controle jurisdicional das leis ou mesmo políticas públicas. Eu estou a dizer isso, mais adiante faço o discrimen, que aqui também já foi feito, entre área de preservação permanente e reserva legal, para assentar ao final dessas premissas que desenvolvimento econômico e proteção ambiental não são valores incompatíveis. Por isso mesmo, o desenho das políticas públicas que respeitem o desenvolvimento econômico e, ao mesmo tempo, a proteção ambiental, deve também respeitar os limites instituídos pela Constituição da República. Para o ministro Luiz Roberto Barroso, o meio ambiente desfruta de uma especial proteção constitucional. Mas essa proteção deve ser compreendida com outros valores, como o desenvolvimento nacional, a redução das desigualdades e a erradicação da pobreza. Destacou a importância da Amazônia. Eu estou acompanhando a Luiz Roberto Barroso, ministro do STF. do voto do ministro Luiz Fux, salvo o acréscimo 22 de fevereiro de das 2018. seguintes disposições que estou considerando inconstitucionais também, e aqui, portanto, acompanhando a divergência iniciada pelo ministro Marco Aurélio
e, nesse ponto, acompanhada pelo ministro Fachin, que diz respeito, presidente, aos parágrafos 4º e 5º do artigo 12. Aqui, presidente, esses dois dispositivos permitem a redução para 50% da área de reserva legal da Amazônia Legal, que, como regra geral, deve corresponder a 80%. Portanto, neste particular aqui, considerando a proteção especial que a Constituição dá à floresta amazônica e, por consequência, também à Amazônia Legal, eu estou entendendo que estes dispositivos não subsistem ao teste dos deveres de proteção impostos constitucionalmente à Amazônia. Como já disse aqui, eu acho que o Brasil ainda trata a Amazônia como se fosse um passivo, uma liability, e não como ela é um dos mais valiosos ativos do mundo e talvez o espaço de mais rica biodiversidade do mundo, ou o segundo espaço da mais rica biodiversidade do mundo. E o mundo precisa da Amazônia e o Brasil precisa da Amazônia. E, portanto, eu acho que nós devemos pensar verdadeiramente uma política de desmatamento líquido zero. A ministra Rosa Weber, em um voto breve, ressaltou a complexidade do assunto. Ela acompanhou, em parte, o voto do ministro relator, Luiz Fux. Eu acompanho o eminente Rosa relator, Weber, ministra do STF. Presidente. Ou melhor, eu vou dizer onde eu divirjo do eminente relator. Acho que fica mais fácil, porque na 22 de fevereiro de 2018. Dos dispositivos, eu estou acompanhando o voto do eminente ministro Luiz Fux. Eu acompanho Vossa Excelência, senhora presidente, quanto ao artigo 7º, parágrafo 3º da lei. Acompanho a divergência do ministro Luiz Roberto Barroso quanto ao artigo 12, parágrafos 4º e 5º. Acompanho a divergência de Vossa Excelência quanto ao artigo 12, parágrafos 6º, 7º e 8º. Acompanho a divergência do ministro Edson Fachin com relação ao artigo 15. Acompanho a divergência de Vossa Excelência quanto ao artigo 17, caput e parágrafo 3º. Acompanho ainda a divergência de Vossa Excelência, ministra Carmen Lúcia, quanto aos artigos 59 e 60. Ministra vira a página do voto, cujos papéis estão em suas mãos. Acompanho a divergência também de Vossa Excelência quanto ao artigo 63. Acompanho a divergência do ministro Edson Fachin quanto ao artigo 66, parágrafo 3º. E acompanho a divergência de Vossa Excelência quanto ao artigo 67. Tenho o voto escrito e requeira juntado aos autos, presidente. Até agora você acompanhou o voto de 7 ministros. Vamos a um intervalo e daqui a pouco a gente volta com a conclusão do julgamento. Não saia daí. Vinheta de intervalo. Imagens em sequência das sedes dos superiores tribunais e do Supremo. À esquerda, com letras em caixa alta, grandes julgamentos. Vinheta de retorno do intervalo. Imagens em sequência das sedes dos superiores tribunais e do Supremo. À esquerda, com letras em caixa alta, grandes julgamentos. Estamos de volta com o julgamento. Apresentador Alexandre Matula. Constitucionalidade de diversos dispositivos do novo Código Florestal. Você acompanha agora a conclusão do julgamento. A importância do cadastro ambiental rural foi um dos tópicos ressaltados no voto do ministro Dias Toffoli. A inscrição do imóvel Ministro rural Dias no Toffoli, CAD vice-presidente do STF. Cadastro ambiental rural, previsto em capítulo anterior da referida 22 lei. de fevereiro de 2018. Ministro olha ao redor. O proprietário, o possuidor, tem que ir lá e cadastrar a sua propriedade. Para fazer esse cadastro, ele tem que fazer um levantamento da situação Ministro observa seus pares. geotopográfica da propriedade, dizendo onde é que estão as áreas ambientais, cursos d'água, nascentes, olhos d'água. Ou seja, o Estado está, dessa maneira, obtendo para si todo um mapeamento do território nacional, o que é muito bom e muito positivo. Então, permitam-me o aborrecimento com a leitura. A inscrição do imóvel rural no CAR é condição obrigatória para a adesão ao PRA, que é o Programa de Regularização,
devendo essa adesão ser requerida no prazo estipulado no parágrafo 3º do artigo 29 desta lei, e que terminou em 31 de dezembro de 2017. Parágrafo 3º do 59. Com base no requerimento de adesão ao Programa de Regularização Ambiental, o órgão competente integrante do sistema, que é o Sistema Nacional de Meio Ambiente, convocará o proprietário ou possuidor para assinar o termo de compromisso, que constituirá título executivo judicial. Então, ele vai lá, se apresenta perante o Estado, assume as responsabilidades. Olha, aqui a minha posse, a minha propriedade realmente tem esses problemas, eu estou aqui querendo regularizá-las. Parágrafo 4º. No período entre a publicação desta lei e a implantação do PRA em cada Estado e no Distrito Federal, bem como após a adesão do interessado ao PRA, e enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso, o proprietário ou possuidor não poderá ser autuado por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008. As cometidas após, ele poderá. Relativas à supressão irregular de vegetação em áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito. A Carta da Terra foi lembrada pelo ministro Ricardo Lewandowski. Ele ressaltou a importância do documento que, para ele, é uma referência no assunto. No meu voto também, senhor presidente... Ricardo Lewandowski, ministro do STF. A Carta da Terra, subscrita pelo Brasil, que é uma espécie 22 de fevereiro de 2018. de ética planetário, semelhante à Declaração Universal de Direitos Humanos, só que voltado à sustentabilidade, à paz, à justiça socioeconômica, que foi idealizada esta carta pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas. Nesta carta, eminentes pares, Ministro gesticula, abre os braços. Esta Comissão Mundial, que logrou aprovar esse texto, exorta os seus subscritores, dentre outras atuações, dentre outros modos de encarar o problema ambiental, a estabelecer e proteger as reservas com uma natureza viável e da biosfera, incluindo terras selvagens, águas marinhas, para proteger o sistema de sustento à vida da terra, manter a diversidade e preservar a nossa herança natural. Promover a recuperação das espécies dos ecossistemas ameaçados. Controlar e erradicar organismos não nativos ou modificados geneticamente que causem dano às espécies nativas, ao meio ambiente, prevenir a introdução desses organismos daninhos. Na sustentação do ministro Gilmar Mendes, ele falou que o grande problema do Código Ambiental é a ponderação de princípios constitucionais. Falou do papel do legislador e o porquê a legislação é suscetível de revisão. Não verifica a ocorrência... Gilmar Mendes, ministro do STF. Mas apenas uma ponderação de princípios constitucionais em favor da segurança jurídica, do desenvolvimento sustentável... 22 de fevereiro de 2018. ...da proteção do meio ambiente. Essa postulação de que se conceda a ultratividade à lei revogada, na verdade, vai de encontro à própria realidade dos fatos. Na medida em que os direitos sociais, como de resto qualquer dos direitos fundamentais, demandam ações positivas. E tem custos que não podem ser ignorados pelo poder público, tampouco pelos tribunais. Ministro olha para seus pares. É muito importante que nós levemos isso em conta. O legislador, e essa é uma noção básica de quem lida com jurisdição constitucional, ele faz aquilo que vários autores... Ministro bebe copo com água. Alemães chamavam de um experimento institucional. Um jogo de tentativa e erro. E por isso a legislação é suscetível de revisão. No último dia do julgamento, quem falou foi o decano, o ministro Celso de Mello, que acompanhou a mesma linha de pensamento do ministro Luiz Fux. Julgo parcialmente procedente... Celso de Mello, ministro do STF.
para os fins aqui indicados. Julgo parcialmente procedente a ADIM 4901. 28 de fevereiro de 2018. Seja para confirmar a constitucionalidade, seja para conferir interpretação conforme aos artigos que eu menciono, entre os quais o artigo 60, o artigo 67, o artigo 66, o artigo 7º, parágrafo 3º, enfim, os parágrafos 4º e 5º do artigo 59, e uma série de outros que aqui estão mencionados. Julgo improcedente a ADIM 4902, seja para confirmar a constitucionalidade de certos preceitos aqui indicados, ou para conferir interpretação conforme aos parágrafos 4º e 5º do artigo 59. Depois de um julgamento longo e histórico para o marco regulatório da proteção da flora e fauna do Brasil, a presidente do STF à época, ministra Carmen Lúcia, proferiu o resultado. Proclamo. Ministra Carmen Lúcia, presidente do STF. Ações declaratória de constitucionalidade, número 42. Ação direta de inconstitucionalidade 28 de fevereiro de 2018. 4.902, 4.903, 4.907 foram julgadas parcialmente procedentes. Os ministros reconheceram a validade de vários dispositivos, declarando alguns trechos inconstitucionais e atribuindo interpretação conforme outros itens. Um dos pontos mais discutidos sobre a lei foi a questão da anistia, conferida aos proprietários que aderirem ao Programa de Regularização Ambiental. O entendimento da Corte foi de que o caso não configura anistia, uma vez que os proprietários continuam sujeitos à punição na hipótese de descumprimento dos ajustes firmados nos termos de compromisso. Esse assunto recebeu interpretação conforme o STF, a fim de afastar o risco de prescrição ou decadência da punibilidade no decurso do termo de compromisso assumido pelo proprietário. Houve ainda a declaração de inconstitucionalidade de dispositivos relativos ao entorno de nascentes e olhos d'água intermitentes. Foi atribuída interpretação conforme a Constituição Federal à norma, para que essas áreas sejam consideradas de proteção permanente e de preservação ambiental. Outro ponto abordado foi com relação à intervenção excepcional em áreas de preservação permanente. Nesse caso, foram reduzidas as hipóteses de intervenção previstas na lei. Foi reduzido também o rol de casos de utilidade pública previstos, de forma a excluir a hipótese de obras voltadas à gestão de resíduos e vinculadas à realização de competições esportivas. Chegamos ao final de mais um Grandes Julgamentos. Acompanhe a nossa programação também pela internet, no site da TV Justiça ou no nosso canal no YouTube. O endereço é TV Justiça Oficial. Até o próximo programa. Tchau. Créditos finais. Direção Betânia Victor Veiga. Produção Caio Baltazar. Cabelo e maquiagem Eliane Neres. Figurino Talido Oliveira. Apresentação Alexandre Matula. Roteiro e edição de texto Luciane Chaves. Cinegrafia Lúcio Ribeiro. Assistência técnica Joselildo Júnior. Iluminação Luiz Moura e Ítalo Cândido. Operação de áudio Jonathan Alves. Edição de pós-produção Paulo Mendonça e Rafael Pinheiro. Videografismo Leonardo Veloso. Audiodescrição visual. Roteiro Kainan Leão. Narração Valmir Nascimento. Núcleo de programação Rosa Wazen. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávia Soledade. Supervisão Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social STF. Realização TV Justiça Essencial 2021.